Fala galera, Beto Nitrini aqui para mais um episódio do Trilados. Hoje um episódio mais do que especial. Tem um convidado aqui de um dos maiores que a gente já teve aqui no nosso episódio. E como sempre, estou aqui com meu amigo Fábio Carvalho, lá de Santos, diretamente da Baixada Santista. Tudo certo aí, Fabinho? Como é que estão as coisas por aí? Fala, Betão, tudo ótimo, tudo indo nos conformes. Final de semana teve provinha aqui em Santos, então recuperando da provinha, mas valeu, show de bola. E dessa vez o nosso convidado é ilustre, né, cara? Fico Ilustríssimo. muito feliz Deixa de eu... tê-lo aqui e o homem que estourou a bolha do É, esporte da brasileira. presen- eu não vou ler o currículo inteiro aqui, porque se eu for ler o currículo inteiro, nós vamos ficar aqui o episódio inteiro lendo títulos. Então vamos lá com um cara aqui, nascido em Petrópolis, né, dia 30 de março de 1989, foi primeiro do ranking do mundial do mountain bike cross country, né, é um atleta olímpico da UCI, foi 2 vezes campeão mundial de XCM, foi atleta olímpico, então é um prazer a gente ter aqui o Henrique Avancini aqui com a gente. Agradecer ao Felipe Bergamini, né, que ajudou no contato, e pô, Henrique, seja muito bem-vindo aqui no Trilados e um prazer ter você aqui com a gente. Valeu, Beto. Valeu, Fábio. Obrigado pelo convite. O Berga deu uma intimada. Ele, pô, fala aí com a galera que são meus parceiros do triatlo. Tem um respeito enorme aí pelo Felipe Bergamini, né? Um cara que eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho quando ele estava na Red Bull Brasil ainda. E é um cara sensacional. Deu para aprender bastante com ele do lado profissional. Então, um prazer falar com vocês. Sempre muito legal quando eu fico sabendo, né, que outras modalidades, né, embora nós tenhamos o vínculo tão forte pela bicicleta, né, mas é sempre muito legal quando outras modalidades, outros atletas me acompanham. Eu fico muito, muito feliz com isso. Sempre tive a vontade e o empenho enorme assim de tentar fomentar o esporte, né, e não segregar, não dizer que a minha modalidade é melhor ou enfim é mais especial do que qualquer outra. Então sempre tentei compartilhar esse tipo de mensagem. Eu fico muito feliz quando eu vejo esse tipo de efeito, de reconhecimento. É sempre muito legal. Obrigado. Esse esporte assim, o nosso esporte, né, nos une pela bike, mas é um esporte de endurance, então, assim, o princípio é o mesmo, né, logicamente, É. cada um tem suas características, mas o princípio é o mesmo cara, sempre que dá, eu tô acompanhando. Esse final de semana mesmo teve o Mundial, eu acompanhei, pô, eu sou fãzaço do esporte, principalmente depois que você veio, começou, como eu falei no início, né, estourou a bolha do esporte, então chamou a atenção. E de início ali eu falei, esse cara, esse brasileiro aí deu sorte numa etapa, não sei o quê, mas daí eu comecei a ver, o cara tá direto ali na ponta, eu falei, não, pô, esse cara é bom mesmo, cara, vou começar a acompanhar. E aí depois disso, cara, comecei a acompanhar direto. E, pô, e na minha opinião, a mountain bike da Olimpíada agora, cara, foi um dos esportes mais legais de assistir, cara. Aquela prova foi demais. Então, assim, Foi. eu sempre que dá, eu acompanho e tô torcendo pela modalidade. Que legal, que bacana. Realmente esse ano nós tivemos aí algumas corridas, né, que foram simplesmente fantásticas, né? E os Jogos Olímpicos, a prova masculina nos Jogos Olímpicos e a prova do Mundial agora no domingo também foram duas competições, duas disputas assim do mais alto nível em todos os aspectos, né? Físico, técnico, tático. Foi realmente provas bonitas de assistir, de rever. Eu assisti duas Sim. vezes o Mundial porque, putz, foi Então, uma a minha corrida pergunta é: linda. os caras entenderam o jogo do Pitcock? Eu acho que assim, entender é uma coisa, né? Você saber o código é uma coisa, você quebrar o código é completamente diferente, né? Então, Sim, assistindo as provas de Copa do Mundo e Mundial do meu sofá, eu sou invicto, né? sim, Quando eu corria com os caras era um pouquinho diferente, né? Porque é uma modalidade que é realmente complexa, envolve muita coisa, e tem várias vias de você entregar uma grande performance, né? Tanto é que você vê, cara, olha o Mundial, né? Dois caras vindo do mesmo país, dois britânicos, né? O Pidcock tem menos de 1,70 com 58 quilos, terceiro colocado, quarto colocado, Charlie Waldridge tem 1,90 m e 82, 83 quilos. Então, são dois perfis, dois biotipos completamente distintos e disputando guidão a guidão.
Então, é uma modalidade complexa nesse aspecto, né? Você não tem um perfil muito definido e nem um desenrolar de prova muito definido também, né? Você já viu caras dominando que eram diferentes e competiam de formas diferentes também. O Pidcock, eu acho que ele é um cara que na minha análise, né? Ele se sobressai pela capacidade mental que ele tem, né? E acho que para ele precisa se sentir confiante, né? Ele se apoia muito nessa autoconfiança dele. Algo que é extremamente importante para ele, né? Pelo que eu já pude ver, é ter o senso de caça dentro da pista, né? Então, quando você começa a estudar ali protocolos mentais, né? Alguns atletas eles performam muito melhor quando eles se encontram em determinada situação, né? Então, alguns atletas vão performar bem quando eles se sentem no papel de inibidor, ou seja, quando o cara domina mais a prova, quando ele corre, controla a prova da parte frontal. Tem outros caras que precisam desse senso de caça, né? De ir ganhando posições ou de lançar um ataque em determinado momento, insistir que a prova pesou para os outros e que pesou para ele também, mas ele sustenta muito mais. O que é muito o caso do Pitcock, assim, ele já tem um histórico ali de um protocolo muito semelhante, né, de algumas provas que ele fez. Tem outros atletas que precisam do senso de vítima, né? É o cara otimizador, então é aquele cara que ele precisa estar no back foot o tempo inteiro, assim, é aquele cara que enquanto ele está em segundo, perseguindo o primeiro, ele performa muito melhor do que no momento que ele precisa lançar um ataque para vencer a prova. No cross country olímpico, principalmente, né? É a modalidade onde a gente vê mais esses perfis de uma forma um pouco mais clara. Short track é uma prova muito intensa, então acaba que você não consegue flutuar muito, ou você está bem para andar do teu jeito, ou você não está. E no XCM você tem mais tempo para equalizar a prova. No XCO, uma prova de 1h30, acho que é onde isso a gente vê de uma forma mais clara, assim, mais nítida. E acho que, cara, o grande momento assim desse mundial foi quando o Alan Hatta ele se impôs na prova. O Alan ele foi meu parceiro de equipe por 2 anos na Cannondale. Quando ele chegou no time, a gente conversava bastante, né? Eu era o cara mais velho. Quando ele entrou no time, eu era o número 1 do mundo. E ele entrou vindo da Specialized, né? Tinha sido campeão mundial sub-23 na Specialized. E quando ele subiu para a Elite, ele não performou tão bem. Não estava muito satisfeito com o time e se transferiu para Cannondale. E ele era um cara que ele tinha praticamente todas as qualidades, assim. Cara muito bom tecnicamente, ética de trabalho, pô, incrível. Um cara extremamente dedicado, minucioso nos protocolos de treinamento. Um cara com motor, né? Então, um cara com potencial físico. Mas faltava muito essa mentalidade matadora para ele, né? Eu sempre falava com ele, ser esperto demais. E às vezes você precisa ser um pouco mais burro dentro da prova, no sentido de afrontar mais os outros, sabe? Acho que tem hora que, desculpa a expressão feia, mas é botar o culhão na mesa, sabe? Você precisa se impor. E acho que finalmente ele chegou num ponto assim de que os bons resultados, né? Aquela coisa de ter uma excelente leitura da prova, estar na situação de estar no grupo de frente, aí as coisas se desenrolam favoravelmente e sai o bom resultado. Ele é um cara que sempre competiu muito assim. E acho que demorou um bom tempo para chegar no ponto que ele está agora, de que, cara, pô, o que vai mudar você segundo mais uma vez? O que vai mudar você terceiro mais uma vez? É um cara que, se você olhar o currículo dele, já tem vários e vários e vários pódios, várias medalhas. Só que chega um ponto que isso não é mais tão legal, sabe? Sim, Não toca os fãs e principalmente não satisfaz o atleta. E sim, acho que demorou chegar esse tempo de o cara, pô, agora eu tenho que correr para ganhar. E se eu não ganhar e terminar em 10º, porque eu explodi, paciência, o que vale é o ouro. E acho que sim. principalmente essa mentalidade foi o que fez ele quebrar um pouco ali o protocolo do Pidcock, né? Que ele fez a prova, o Tom Pidcock fez a prova praticamente copia e cola do que ele já fez de várias grandes vitórias dele, né? De ter Uhum. um começo um pouco mais contido, ele não é um cara tão explosivo, Sim, é um cara muito de endurance. E quando ele chega ali no meridiano da prova, em torno de 30 a 45 minutos, ele
tira aquele gap pequeno, então apesar dele estar algumas posições atrás, igual ele estava nesse Mundial agora, sexto, sétimo ali, ele chega no pelotão de frente, o gap nunca é tão grande, né? Em torno de, às vezes, 20 segundos, alguma coisa do tipo. Quando ele chega na frente, geralmente ele analisa rapidamente e se impõe. E quando ele impõe, ele nunca abaixa o ritmo, né? Ele lança ataques muito alongados. E ele se apoia muito nessa questão da autoconfiança no endurance dele. E quando, o primeiro momento que ele foi para frente, o Alan atacou por cima. E ele Sim, atacou de uma forma assim muito firme por cima. E isso desmoralizou o Pitcock na quebrou. hora, sabe? É. Ele até segurou um pouco, assim, provavelmente pensando, cara, o cara vai fazer um terço de volta agora, ele vai fazer uma aceleração de 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos, e o ritmo vai cair de novo. Só que isso não aconteceu. Uhum. Então ele deixou, não reagiu imediatamente à aceleração do Alan, só que o Alan estabilizou e depois começou a ganhar 2 segundos, 3 segundos. Foi crescendo, crescendo, crescendo. Sim. E não só isso, mas quando ele lançou o ataque em cima do Vitor Koretsky, né, o contra-ataque na última volta, ele já estava com um gap consolidado em relação ao Pitcock, né? Sim. Então acho que mentalmente foi um grande golpe assim que ele deu no Tom Pitcock, que para mim foi uma corrida bonita de ver assim, porque eu vi um cara completamente diferente do que o garoto que eu conheci há poucos anos atrás agora. Sim. Ô, Avança, já que você entrou nesse assunto desse jogo mental, eu assisti a tua palestra lá no Shimano Fest e eu fiquei bem impressionado assim com o seu conhecimento, o seu autoconhecimento de, né, mental do Henrique e o seu conhecimento dos seus adversários. Assim, que hora na tua carreira que você viu que isso talvez fosse a chave para você estar andando na ponta em nível mundial? Assim? Ô, Fábio, eu acho que foi um processo, né? Então, quando eu fui para a Europa lá atrás, eu primeiro tentei aprender o máximo daquele ambiente que era o ápice do esporte, né? Na Europa. E tentei replicar tudo, ou seja, tentei me tornar um europeu. E não deu muito certo, cara. Principalmente porque eu tenho, né? Nós temos uma coisa que é chamada herança cultural. Então, desde crianças, convívio na escola, a cultura esportiva, a cultura social, tudo isso impacta em como você vai reagir e agir em certas situações. E só mais na frente é que eu fui perceber que eu precisava me entender, né? Eu precisava entender o que que era ser brasileiro, não só o que que era o meu temperamento, que eram minhas características, mas entender um pouco mais do que era ser o latino, do que era ser o brasileiro, do que o ser descendente de imigrante. Tudo isso impacta em certas coisas. E aí eu comecei primeiro a ter um entendimento macro da minha situação, para ter um entendimento melhor meu pessoalmente. E a partir do momento que eu comecei a entender isso, certas características, né, a gente às vezes acha que tem coisas que são positivas ou negativas. Tudo pode ser usado para o bem, ou Sim. para otimizar a performance, né? Então, é uma questão de você aprender a equalizar e canalizar da forma correta nos momentos corretos. E aí, depois disso, eu comecei a entender que todo mundo tinha esse contexto, né, da herança cultural. Então, eu fui estudar as escolas, né, os outros países, as outras regiões, tudo mais, para entender qual era o senso comum por trás daquela região, daquela nacionalidade, e depois tentar entender um pouco mais os indivíduos, né? Aí é o estudo mais minucioso, assim, quando você sabe que, pô, provavelmente nesse evento aqui eu sei que eu vou disputar com esses 4, 5 caras. Então, é, você se prepara um pouquinho para, em determinado momento da corrida, você não tem tempo para raciocinar ou para pensar. Tudo tem que ser ah, transformado em instinto, né? Então você racionaliza muitas coisas, estuda, reflete, faz treinamentos para transformar isso num instinto, né? Então isso foi o que eu fiz, cara. Acho que eu me tornei assim relativamente respeitado nos bastidores do mountain bike mundial, porque eu sou um cara que ganhou sem ser um cara com as ferramentas naturais para ganhar, né? Então eu me aprofundei muito
nesses estudos, nesses recursos de entendimento do esporte para conseguir extrair o meu melhor e para conseguir ter um entendimento melhor do esporte, né? Então, acho que isso foi o que mais contribuiu para que eu conquistasse os títulos que eu conquistei, as vitórias que eu conquistei. Não foram resultados que eu tinha talvez a predisposição natural para chegar lá, né? Tanto é que eu demorei muito a chegar. A minha carreira foi muito mais tardia e com uma ascensão muito mais inclinada também, né? Meu primeiro pódio de Copa do Mundo eu fui chegar só com 28 anos de idade. Só que depois disso, assim, eu conquistei muitas coisas relevantes, inclusive fui logo depois, assim, eu fui o cara com até hoje é um recorde, né? Que perdura de número de pódios em temporada, né, nas Copas do Mundo. E isso eu acho que foi muito devido ao entendimento da modalidade, né? Então, mesmo sem vencer tantas e tantas provas de alto nível, eu conseguia sempre otimizar muito, né, dentro das minhas condições. Avança, Você, uma outra pergunta aqui, eu falei com o Miguelzinho, Miguel Hidalgo, né, que a gente ia gravar com você, e eu comentei que ia fazer essa pergunta, ele falou, cara, pergunta que eu quero assistir esse episódio para descobrir. Cara, por que que o brasileiro tem tanta dificuldade em realmente fazer o que você fez, em estourar a bolha, em quebrar paradigmas e abrir portas, né? Em cada, tipo, o que você fez, o que o Gabriel Medina fez, são poucos que fizeram e por que a gente tem tanta essa dificuldade? Eu mesmo no triatlon vejo essa dificuldade para a gente, entendeu? Tá andando. Temos material humano, mas ali na hora do vamos ver, muitas vezes a gente não dá para trás. Né? Cara, eu escutei sobre o Miguel há quase 10 anos atrás, cara. Foi a primeira vez que eu escutei o nome dele, que eu comecei a ver alguma coisa sobre ele, assim. E é legal ver ele amadurecendo e crescendo, né? E entregando principalmente a sua melhor performance até então, né? Acho que foi, pelo menos no contexto geral, assim, a sua melhor performance no ambiente de maior pressão, de repercussão. maior expectativa. Tá. É difícil, cara, porque a gente é um povo muito cruel em alguns momentos, assim, né? O que você raramente vai me ver falando, cara, eu reluto muito em falar que alguém é talentoso, né? Eu não gosto dessa expressão, eu não gosto de falar, pô, esse fulano de tal vai ser o próximo isso, esse cara vai ser sensacional, aquela atleta ou esse atleta e tal. Que a gente projeta muita expectativa nas nossas possibilidades, né? Nos nossos atletas que são promessas, que ainda não têm a vivência, que ainda não se consolidaram. Então, assim, o caso do Miguel, né? Provavelmente a comunidade já projeta uma expectativa em cima dele que, cara, praticamente nenhum outro país projetaria. Essa que é a realidade, sabe? Outros países, outras culturas esportivas protegeriam um cara desse ao máximo, assim, de, putz, agora que ele mostrou que ele consegue performar sob pressão, o mais importante é ele ter tempo para trabalhar, para buscar um próximo nível. Porque você desenvolver esportivamente é o menos complicado. O Sim. mais difícil é você lidar com o contexto, sabe? Isso é o mais difícil de tudo. É o que cansa, é o que quebra o atleta. Porque, cara, da noite pro dia, assim, você é amado e odiado, né? Então, isso é uma coisa muito ruim, assim, porque até outro dia era só um humano lutando pelo seu espaço ali, com os seus sonhos e tal, desejando conquistar alguma coisa. E aí, de repente, você se encontra num lugar que as pessoas te desumanizam, né? Isso acontece muito no esporte, principalmente individual no Brasil. Que cara, o cara pode ouvir qualquer coisa, a gente pode falar qualquer coisa, de qualquer forma, sobre o atleta, como se não fosse uma pessoa. Pressão é merecimento, né? Então, isso é algo que é conquistado pelos atletas. Mas isso não quer dizer que a pressão ela possa vir com desrespeito. Isso acontece demais o tempo inteiro, cara, no Brasil, assim. É gente que não sabe bosta nenhuma falando
como que o cara tem que competir, como que o cara tem que se preparar. E, cara, assim, tem horas que dá por vontade de você parar e falar, meu amigo, senta aqui que eu vou te mostrar, teoricamente, na prática, o quanto que você não sabe sobre o esporte. Só que isso é uma coisa que, assim, não deveria ser esse o tipo de conversa, não deve ser esse o tipo de discurso, né? Então, quando me dá essa vontade, eu paro, fecho os olhos e tal, respiro, para tentar manter um discurso só positivo, de coisas boas, tentar ensinar as pessoas de uma forma mais leve. Mas é difícil quando eu vejo um atleta jovem, assim, que começa a absorver isso, é muito ruim. E aí é o processo normal, assim, né? Quando a gente olha para jogadores de futebol ou grandes estrelas esportivas, que os caras se fecham e, pô, o cara quer comprar uma mansão, botar um muro alto e só entra os amigos dele e o cara vive aquela vida ali numa bolha, é quase que compreensível, cara, porque 99% das pessoas, se estivessem nos pés desse cara, por mais que isso, assim, soe fútil, arrogante, o que seja, 99% das pessoas fariam igual, cara. E essa que é a realidade. Chega um ponto que você enche o saco de ouvir tanta coisa. Então, isso é um dos pontos difíceis, né? Muita gente fala, pô, mas não tem investimento e tudo mais. Pô, o cara rala, às vezes, pra caramba. Quando a gente chega num determinado nível e o investimento vem, cara, o risco do esporte de alto rendimento, ele continua presente. Então, o investimento ele chega para muita gente, né? Essa é a grande aposta no esporte de alto rendimento. E aí, cara, o público começa a achar que, pô, agora que o cara tem um bom patrocínio, agora que o cara não tem mais preocupações, ele tem que performar. Só que não é bem assim, né? Quando o nível de ambição ele sobe, muda muito o que o atleta precisa encarar mentalmente, né? O que que eu quero dizer com isso, assim? Uma coisa é você competir, seja lá qual for o nível, e você larga numa prova querendo vencer, querendo ser primeiro, podendo ser o primeiro naquela prova. Mas, se você terminou em segundo ou terceiro, ainda foi ok, cara, ainda é um bom resultado, pô, ainda está positivo. Não foi tão bom quanto poderia ser, mas ainda está positivo. Imagina que chega num nível que, cara, o segundo já não vale absolutamente nada. Isso acontece, no, assim, eu competi vários e vários anos no Brasil, onde eu largava nas provas, existia sempre uma expectativa enorme, assim, de será que alguém vai ganhar do Avancini e tal, não sei o quê. Até as pessoas que gostavam de mim torciam pelos concorrentes, pela questão da disputa, pô, a gente tem essa afeição com o azarão, né? Com o cara não favorito, Uhum. com o underdog. Então, pô, os caras, até quem gostava de mim, os meus fãs torciam pelos outros. Aí, pô, se eventualmente eu ganhasse, era meio que uma coisa, pô, mas Só né, fez não tem o como que mesmo e deveria. tal. Porra, assim, eu dava a vida às vezes, cara. Eu encaixava as provas no calendário, viajava e tal, não sei o quê. Corria, assim, às vezes muito sob pressão, cansado ou sem a preparação ideal. E eu espremia tudo, assim, para tentar ganhar uma prova. E eu fiquei nessa, assim, durante 6 anos que eu corri no Brasil sem perder uma prova. E, porra, era uma baita de uma pressão. Chegou um ponto, assim, cara, que eu não tinha mais vontade nenhuma de correr no Brasil. Sim, Porque se perdeu completamente o senso de conquista. Aquela coisa que você tem gostosa, assim, para mim era muito mais legal fazer um treino e abaixar um segundo no meu PR do que eu ganhar uma prova no Brasil, porque parecia que não estava valendo de nada, sabe, para ninguém. Então isso é muito ruim. E acho que quando o atleta chega num patamar assim de alto rendimento, lidar com essa expectativa de, putz, não, agora eu tenho que ser sempre top 10, agora tem que ser sempre top 5. E aí, pô, quando você termina fora do top 10 é um desastre. Putz, isso é muito difícil, cara, né? E às vezes a nossa herança cultural não nos prepara para esse tipo de frustração, né? A gente está muito acostumado assim a passar pelo difícil e tal, e quando passa pelo difícil, acha que as coisas vão ficar mais fáceis e não são mais fáceis. Elas se tornam menos difíceis, porém mais desafiadoras, né? São objetivos mais difíceis de serem conquistados.
Acho que a gente se perde muito nesse momento. Vancini, você acha, você falou, né, de herança cultural, você acha que, por exemplo, não sei nenhum caso específico, mas que o atleta brasileiro, a gente como brasileiro, tem muito assim uma humildade excessiva, assim, de que você falou, pô, o cara consegue chegar numa Olimpíada e fala, pô, eu já cheguei numa Olimpíada, para mim, ó, pelo baixo investimento que a gente tem, tá ótimo chegar aqui, e acaba tirando um pouco o pé? Assim, você acha que tem um pouco disso da gente não acreditar tanto na gente como deveria? Porque a gente mesmo tem uma relação, por exemplo, você vê eu estava vendo outro dia uma série na Netflix que chama Sprinters, né, que são os corredores de 100 metros. Aí você vê os caras falando ali, todos os caras são, não, porque eu vou ganhar, eu vou bater, eu vou fazer o recorde mundial. E quando você vê o cara falando isso, você fala, puta, cara arrogante, né? O cara acha que vai ganhar de todo mundo, vai ser campeão mundial, vai ganhar a Diamond League, vai ser campeão olímpico, vai ganhar tudo. E a gente tem essa coisa, o cara que acha que vai ganhar tudo, fala, pô, puta cara arrogante. A gente acaba gostando do humilde, né? E às vezes o humilde no esporte profissional, no esporte competitivo nesse nível, talvez essa humildade não caiba tanto. E eu acho que às vezes o brasileiro, a gente mesmo, por nosso perfil, eu mesmo me enquadro nisso, a gente acaba sendo, tendo assim, não, pô, fui lá e fiz o meu melhor, tá bom, né? Não que não esteja, mas essa coisa de confiar mesmo, assim, acho que a gente mina um pouco isso no nossos atletas, assim, na nossa cultura mesmo, de ser assim, né? Cara, Beto, você tocou numa coisa assim que eu, particularmente, cara, eu tenho nojo dessa chamada humildade que o atleta brasileiro tem, que não tem nada a ver com humildade isso, cara. Isso é uma grande arrogância que a gente adota, sabe? Isso, na verdade, cara, é só o medo de falhar. E o medo de falhar, ele desonra o esporte. Então, assim, você está muito mais preocupado com a, a percepção em relação a você, né, das pessoas e tudo mais, ou seja, isso é pura vaidade, contrário de humildade, Uhum, do que preocupado em honrar o esporte. Porque honrar o esporte, cara, é querer ser o melhor. Quando você fala principalmente de alto rendimento, é a disputa do ser humano, é a extração do melhor do ser humano. Então, quando você vai para uma competição e começa já esse discurso, poxa, mas as condições não são ideais, só de estar aqui já é uma vitória, só de chegar lá foi uma vitória. Agora busca outra vitória. Qual é a outra vitória? É o teu melhor resultado até então, enfim, é a tua melhor performance, é o teu melhor tempo, o que for, cara, mas essa é a raiz da busca do alto rendimento. E aí chega um ponto que a galera, mas, pô, tá todo mundo de parabéns e não sei o quê, começa aquela coisa assim meio rasa, você vê que não é uma coisa que tem um real sentido, né, cara? uhum, Esse senso de humildade que a gente muitas das vezes alimenta é muito ruim para o esporte, porque querer ser o melhor na prova é um grande sinal de respeito ao esporte e aos seus adversários. E querer ser o melhor quer dizer que você vai dar o seu melhor. E se alguém te ganhar, é porque a pessoa foi melhor. Isso é ser humilde, cara. E uhum, isso é sem discurso nenhum, você, através da sua ação, você deixar claro quem extraiu mais, quem entregou uma performance melhor. Então, isso, cara, de fato, assim, eu acho uma coisa que nos atrasa muito no nosso esporte, principalmente no nosso esporte de alto rendimento uhum. individual. Que eu acho que é uma cultura nossa, né? A gente tem muito essa. Quando eu lembro eu jogava basquete quando era mais jovem, né? E o Oscar, uma vez ele deu uma entrevista e falou: pô, eu não fui para NBA, mas se eu tivesse ido para NBA, eu marcava não sei quantos pontos por jogo. Você fala, ah, puta cara arrogante, pô, o cara se. Pô, provavelmente ele teria feito isso mesmo, mas ele confiava no que ele ia fazer, né? Tanto que ele fez, né? Foi o maior pontuador das Olimpíadas durante muito tempo. Mas a gente meio que corta essa confiança que muitas vezes o atleta tem, né? Aí o cara fica com medo de falar, talvez até, e acaba se colocando nessa posição de que não, pô, cheguei até aqui, acho que tá bom, mas acho que é um pouco da cultura nossa também, como país, como povo, né? Eu acho que uma coisa assim, cara, você acho que chega num nível de maturidade quando o que você fala publicamente é o que você fala entre quatro paredes com as pessoas mais íntimas, né? Quando você Uhum, fala de esporte. Então, cara, quando eu falava assim com o meu treinador, cara, eu tô me sentindo bem, eu vou correr dessa forma para ganhar e tal e tudo mais.
eu não tinha nenhum problema em falar isso abertamente, porque eu acho que isso remete a esse senso de respeito ao esporte. E aí, de novo, cara, respeitar o esporte é o talvez o maior gesto de humildade que alguém possa ter, porque é literalmente você se colocar num papel secundário, numa posição secundária em relação ao todo, em relação ao que é o maior, né, a modalidade esportiva, à competição, ao evento em si. Avança, como é que está o cenário do mountain bike nacional? Agora que você se aposentou e aí você montou a equipe sua, como é que está o cenário? Eu sei que um dos seus atletas foi para nosso representante nas Olimpíadas e tal, mas como é que está o cenário nacional? Acho que o cenário ele ainda é bastante positivo. Acho que a gente passou num período agora de mercado, e aí isso reflete nas comunidades, né, de um certo pessimismo, né? A gente estava até falando sobre isso em off, o quão importante é você quebrar essas ondas de pessimismo. E eu acho que a gente está nesse momento agora, sabe? A gente teve uma onda assim muito alta que muita gente surfou, muita gente tentou surfar e tomou caixote, mas enfim, todo mundo foi impulsionado, sabe? Por vários fatores, né? Por vários motivos. Então, acho que a gente está agora num momento de, pô, vamos esperar a próxima onda, sabe? Todo mundo já sabe que dá para surfar e tudo mais. Sim. E acho que a gente está num período agora de reconstrução de muita coisa. Acho que tem muita coisa assim que a nova geração precisa aprender, precisa se desenvolver em relação à postura, em relação a ponderar o que é mais importante. Uma coisa que a gente tem de benefício, né, de bônus e ônus no mountain bike, acho que no triatlo tem um pouco disso também no Brasil, talvez um pouquinho menos. Mas o que acontece no mountain bike brasileiro, né, cara? Hoje em dia você se torna relativamente importante realizando relativamente pouco, falando a nível, né, de altíssimo nível mundial. Então, cara, eu vejo assim que hoje alguns atletas têm muito mais já hype, muito mais importância, muito mais estrutura. Quando eu comparo assim a minha carreira, quando eu tinha uma idade ou pô, já um currículo muito mais extenso, muito mais promissor, né, ou de realizações assim mais significativas, eu tinha condições muito muito aquém do que vários têm hoje. E eu acho que isso, às vezes, é uma coisa que ajuda, mas ela também atrapalha, né? Porque essa questão do medo da falha, ela é antecipada também um pouco, sabe? O brasileiro ele tem muito essa tendência da vitimização, né? Então, chega um ponto que o atleta fica com muito medo de falhar, né? E aí para de buscar coisas maiores, para de se preocupar em continuar crescendo, em continuar desenvolvendo, porque perder essa importância, perder esse reconhecimento, perder o engajamento em rede social, pô, ser criticado, tudo isso pesa muito. Então, às vezes, acho que o que falta hoje, assim, para essa geração atual cara, esquece essa fase, esquece a fase intermediária, se quiser chegar longe, mira em cima, porque aí é o que eu sempre falo. É muito risco? Pra caramba, cara. Você está jogando na loteria. Quando chegar lá, vale a pena? Vale. Em um ano, se você chegar no topo, em um ano, financeiramente, você ganha mais do que a tua carreira inteira, se ela for mediana. Você vai ser mais reconhecido, você vai ter mais patrocinadores e tal. Só que é um grande risco. Para esse risco, só tem uma pessoa que pode pagar a conta. É você mesmo, não é nenhum patrocinador, não é nenhuma equipe. É a postura de buscar incessantemente o topo, cara. E nem todo mundo gosta de abrir mão de certas coisas, né? É bom ser bom. É, Sim. então, pô, você arriscar isso para querer ser melhor não é para todo mundo. De Não é repente fácil. um campeonato brasileiro aqui para esses atletas é muito mais importante do que ir para uma Copa do Mundo e fazer um top 10, alguma coisa assim.
Não é que seja mais importante, mas assim, o que que é a prioridade? Sim, Porque dependendo do que for a prioridade, a sua forma de se preparar e a sua forma de competir, de se comunicar, ela vai ser alterada também, né? Então, pô, durante toda a minha carreira, assim, cara, é, eu competi em Campeonato Brasileiro sendo o número 1 do mundo. E, cara, a prova era muito importante para mim, né? O Campeonato Brasileiro era super importante, eu levava muito a sério. Mas não era a minha prioridade, cara. A minha prioridade, assim, quando eu começava a estruturar a minha pré-temporada lá em setembro, outubro do ano anterior, era para desempenhar nos grandes eventos, era para competir contra os melhores. O quanto tivesse que sacrificar esses outros eventos, cara, não importava. Quando eu largava e espremia tudo de mim para dar o meu melhor, para tentar vencer, sim, mas não era a minha prioridade. Então, eu não me preparava, não fazia ali minha distribuição de treinamento, de viagem, de descanso, pensando nesses eventos especificamente. Eu tentava me preparar para os grandes eventos. E aí, o restante, eu competia com o que eu tinha. O que eu tinha, eu entregava 100%. Né? uhum, Eu não ficava com essa a síndrome do atleta talentoso, né? De sim, pô, o medo de perder, né? E se eu ver que eu vou perder, é melhor eu não estar bem sim. do que eu perder estando bem, né? Avanço. E os campeonatos? Eu vejo assim que a gente está com duas Copas do Mundo no Brasil e o Campeonato Nacional, então assim tá tendo bastante competição, a galera tem premiação para a categoria elite, porque assim, no triatlo a gente está vendo que cada vez menos tem competições para atleta de profissional, elite, né? E cada vez mais competições amadoras. Como é que está esse cenário das provas nacionais? As provas esse ano, a gente tem muitos eventos hoje, internacionais no Brasil, o que eu não acho uma coisa tão boa, né? A gente tem uma possibilidade dos atletas pontuarem muito, mas o que a gente viu acontecendo esse ano foi os atletas brasileiros abortando muitas provas no Brasil, inclusive a nossa equipe. Porque, enfim, no começo do ano, acho que nós tivemos 8 finais de semana, foi um negócio assim, 8 provas em 9 semanas seguidas. E aí não faz o menor sentido você competir tanto assim, porque você começa a sacrificar muito tempo de preparação de qualidade, né, de cargas de treino, e de você ter um pouco mais de qualidade de descanso também, um pouco mais de um ambiente controlado, você treinar em locais que você tem um pouco mais de conhecimento. E aí acho que falta um pouco essa questão da melhor estruturação de calendário, né? Pensar no calendário nacional como algo que beneficie os atletas de elite. A gente tem muitas provas hoje, cara, tanto válidas pelo ranking internacional quanto amadoras. O bom disso é que, poxa, você, como atleta amador ou profissional, você tem a possibilidade de escolher, né, de selecionar muito. O lado negativo disso é você diluir a competitividade, e ter um bom nível doméstico é um dos fatores assim mais primordiais que a gente vê historicamente no esporte. Sim, Então, ter boas disputas internas impacta muito em quão bom nós vamos ser nos grandes eventos, né? E para isso, às vezes é melhor competir um pouco menos, e nessas menos oportunidades nós temos todos os atletas competindo entre si, né? E, enfim, acho que o cenário atual a gente tem mais provas talvez do que seria o ideal. As provas são bem organizadas, né? A gente tem um bom nível, algumas provas a gente tem transmissões ao vivo, tem uma boa cobertura de mídia, mas essa saturação de quantidade de provas acaba tirando o interesse do público, né? Tira o interesse do público, tira o interesse do patrocinador, tira o interesse de todo mundo. Isso, ao invés de fortalecer o esporte, acaba enfraquecendo um pouco, porque a gente nunca consegue pesar muito qual prova que é legal mesmo vencer, né? Sei lá, você ganhou uma aqui, mas o outro cara ganhou na outra semana, uma outra prova que era a mesma classe do ranking internacional, aí não, uma outra semana, ou no mesmo final de semana, um outro cara venceu um atleta, uma prova amadora que tinha mais atletas.
Aí um outro cara venceu uma outra prova que tinha uma melhor cobertura de mídia. Então, pô, o que de fato é mais importante, né? A gente acaba diluindo demais aí, tendo muitos campeões, e às vezes ter muitos campeões não é o melhor para o desenvolvimento do nosso esporte. Bom, Avancelino, eu ia fazer uma pergunta que eu queria ter te feito no começo, que eu acabei não fazendo. Me explica direito qual. Eu acompanho sempre. Eu fiz mountain bike, eu comecei a andar de bicicleta fazendo bicicross naquelas pistas que tinham aqui no Shopping Morumbi, né? Há muito tempo atrás, acho que você nem, não sei nem se você lembra disso. Aí depois fui fazer mountain bike em São Roque, onde meu pai tinha. Mas hoje eu não acompanho tanto. Você acompanha pela televisão, mas eu não sei quais são as categorias. Então a gente fala de XCO, XCM. Dá uma explicada aí pra gente, que é, principalmente a gente que é do triatlo aqui, que não a conhece tão bem. Você dá uma explicada. Eu devia ter feito essa pergunta no começo, mas a gente entrou na discussão aqui e acabei não fazendo. Tá, bom, eu competia praticamente em todas as modalidades do cross country, né? Quando você vai no mountain bike, você tem algumas divisões. E aí você tem a parte mais de gravity, né? Que é o downhill, o enduro. E aí você tem a parte de endurance, que é o cross country. Aí o cross country, hoje as modalidades da UCI são XCE, que é uma modalidade eliminator, uma prova bem curta. Essa é uma modalidade que durante muito tempo ela tem, né, um apelo de de alcance ao leigo, assim, ao primeiro contato com o esporte, por você poder trazer para o centro urbano e tudo mais. Mas é uma modalidade que nunca ganhou muita importância dentro do esporte em si. Aí, além disso, você vai para as duas modalidades que são mais próximas, que é o XCC, o short track. Short track é uma prova, geralmente, você compete, né, as grandes provas, você sempre tem o short track e o XCO, então as Copas do Mundo você corre o XCC na sexta ou no sábado, e aí é uma prova de em torno de 20 minutos no circuito pequeno, uma prova extremamente explosiva, o circuito é um pouquinho mais amplo, então a ideia é que seja uma corrida muito mais dinâmica, muito mais aguerrida, com mais trocas de posições. O XCO, que é o cross country olímpico, o circuito é um pouco maior, né, a partir de 3,5 quilômetros por volta, e o número de voltas é pré-determinado para que o tempo de corrida fique entre 1h20 e 1h35. O número de voltas é pré-determinado, largada em massa, então você tem nos eventos de Copa do Mundo ali a largada de mais 100 atletas, 120, 130 atletas, e ao final dessas voltas, quem cruza primeiro é o vencedor. E aí você tem o XCM. O XCM é a modalidade mais de endurance do cross country, é o cross country marathon. E aí o percurso ele tem que ter mais de 60 quilômetros e podendo ser bem mais longo do que isso. A prova mais importante que a gente tem, né, é o Campeonato Mundial nessa modalidade. E aí é uma corrida um pouco mais dura, geralmente ela dura em torno ali, acho que o mundial mais curto da história durou 3 horas, em média geralmente fica em torno de entre 4 e 5 horas de duração, esse é meio que o padrão das grandes provas de XCM. E aí a gente tem uma outra variante que são as provas por etapa, as stage races. As provas por etapa hoje, elas precisam ter no mínimo 4 estágios, e aí elas podem mesclar todos esses formatos: XCO, XCM, XCC, somente o XSEC não. Mas ela pode ter esses formatos diferentes, e aí é como se fosse um Grand Tour, como se fosse um Tour de France, né? O vencedor é o menor tempo acumulado de todos os dias. Aí nessas provas, a grande prova que a gente tem assim no universo do mountain bike é a Cape Epic, na África do Sul. A gente tem uma grande prova aqui no Brasil também, que é a Brasil Ride, que se consolidou aí na última década como uma boa referência até mesmo a nível internacional. E aí esses diria que são os principais formatos do mountain bike cross country. Avança, e apesar de você ter sido bicampeão mundial de XCM, você se considerava o melhor atleta em XCO, XCC ou XCM? Putz, cara, eu fui o primeiro que venceu em todas as modalidades, né? Da história do mountain bike. Até hoje só eu e mais um atleta vencemos, né? Provas de Copa do Mundo ou Campeonato Mundial em todas essas três modalidades. E acho que assim, eu sempre desempenhei muito bem no TCC, na prova mais curta, e sempre
precisei de muito volume de treino, então a parte do endurance nunca foi muito um problema para mim. Sei. Eu sempre competi, o formato que eu digo assim, que eu era melhor, era as provas de múltiplos dias, principalmente porque a minha capacidade de recuperação era muito boa. Então, Sim. não só a capacidade de recuperação, mas a capacidade de performar sob fadiga, né? Quão bem eu performava estando cansado. Então, a partir do quarto dia para frente, eu estava cansado também, mas eu ainda conseguia andar muito bem. Acho que esse era o formato, assim, sempre foi o formato mais vantajoso para mim, vai. Mas, cara, eu nunca gostei de me rotular, né? Nunca gostei de falar, pô, eu sou bom nisso ou não sou bom naquilo. Acho que tudo é melhorável, tudo é desenvolvível. Então, eu sempre acreditei que dava para melhorar em qualquer uma das modalidades. A modalidade mais difícil para eu performar bem sempre foi o XCO, sempre foi o meio do caminho, né? Então, acho que é o que mais mesclava os dois mundos. Quando eu ia para o mundo rápido e explosivo, eu desempenhava muito bem. Quando eu ia mais para o endurance, eu desempenhava muito bem também. Quando eu misturava as duas coisas, nem sempre o meu desempenho era tão bom. Era bom, mas assim, foi mais difícil para eu vencer. Tanto é que no XCO, né, no XC Olímpico, eu venci apenas uma Copa do Mundo. Só tive uma vitória em Copas do Mundo. No XCM eu venci 2 títulos mundiais, no XCC eu venci 4 Copas do Mundo. Então foi a mais difícil para mim, pelo menos. Avanço, quando você se mudou para a Europa, quais foram as principais diferenças que você sentiu assim do de estar correndo na Europa tal para pro mountain bike brasileiro naquela época? Cara, eu acho que tem muitas diferenças, né? Eu acho que a visão em relação ao esporte é muito diferente, assim, o quanto de tempo que você precisa se permitir para desenvolver, para crescer, para se capacitar. Acho que esse é um ponto muito muito diferente, assim, né, em relação ao Brasil, que a gente tem, em relação à América Latina como um todo, que a gente tem um senso de urgência muito muito maior. E aí eu acho que, apesar de ser um ambiente assim onde você tem mais tempo para se desenvolver, por incrível que pareça, é um ambiente muito mais cruel, né, para o atleta se consolidar. Chegar à Europa é uma coisa, você se consolidar lá ou numa grande equipe, isso é muito mais difícil, cara, do que você ter a oportunidade de chegar lá, né? Todo mundo julga que, pô, se o cara conseguir abrir uma porta, se o cara conseguir alcançar uma chance, tudo vai acontecer. Não é bem assim, é justamente o contrário. Essa é a parte menos difícil, para falar a verdade, de uma forma muito sincera, porque aí é um mundo muito cruel, assim, quando você está competindo em alto rendimento, não tem mais muita paixão ali, é um trabalho, né, é um negócio, né, e você é um ativo, você é um asset ali de uma coisa muito maior. E, cara, se você não performar, ninguém vai te manter por carinho ou porque gosta de você, não. Né? Então é um ambiente muito mais cruel, completamente instável, né? Profissionalmente falando, você não tem muitas garantias. Tirando o ciclismo de estrada, que tem um pouquinho mais ali já de estrutura de trabalho, praticamente todas as outras modalidades são um contrato de imagem, né? Então é extremamente volátil, assim, completamente instável, cara. Se você se machuca competindo e tal, você ficar determinado tempo ali sem competir, você pode perder todos os seus contratos e tal. Isso é uma vida que você precisa tá muito bem com você mesmo para encarar esse risco, essa instabilidade, essa incerteza. Ficar longe de casa também, né? Também, Período. isso acho que Depois você se isso é, acostuma, né? Mas você vê. não é que se acostuma, acho que é compromisso, né? O comprometimento, cara. Sim. Tem um determinado momento ali, eu nunca me acostumei a ficar longe de casa, mas Aceita, né? cara, assim, era o meu comprometimento. Eu fiz isso, pô, durante 15 anos, basicamente. Eu cheguei a passar 200 dias por ano fora de casa.
já sendo pai, pô, não é fácil, cara, mas era o meu comprometimento. Eu estava buscando aquilo ali. Sim, Chega um momento que, pô, se você não está mais comprometido com aquilo, não dá para ser meio termo, cara, não dá para ter um pé lá e um pé cá. sim. Ou você vive a coisa por inteiro, enquanto você consegue viver a coisa por inteiro, ou você não vive, sabe? Demanda 100% do teu comprometimento. Então, acho que isso é um ponto difícil, mas aí acho que envolve muito mais a decisão, né, de você com você mesmo. E o lado financeiro, Avança, quanto, assim, vai chutando, tá? Quanto em média ganha um top do mundo? Um top do mundo é bem menos que o ciclismo de estrada, né? Um top do mundo vai ganhar aí entre 15 e 20% do que ganha um top do mundo na estrada. Hoje no mountain bike é uma fatia um pouco maior, assim, dos caras que chegam a 3 dígitos a 6 dígitos, né? De dólar, de euro, assim, por temporada, não são muitos, né? Mas hoje já é uma fatia maior, assim. Se o cara for um top 10, um top 15, isso aí já não é um problema você ter esse tipo de contrato. Os caras que ganham muito, muito, muito mesmo, aí é só quando você é muito bom e, e tem uma relevância muito grande no esporte, né? Então aí são poucos mesmo assim que chegam nesse patamar. É um esporte que paga bem, né? Comparado ao cenário olímpico, pô, é um esporte que tem né, um retorno financeiro que eu diria ser bom. E as Copas do Mundo também têm premiação em dinheiro? Eu acho pouco, cara. Eu acho que Quanto que hoje, ganha? se eu não me engano, uma vitória em Copa do Mundo paga 10 mil euros. O que, cara, teve um aumento significativo agora nos últimos 2 anos, mais do que dobrou, mas eu ainda acho que é bem pouco, assim. E o Campeonato Mundial? Pô, se eu não me engano, são 15 mil euros hoje o título mundial. Não é muita coisa, cara. Em Não é muita comparação com o coisa, assim. salário, é muito pequeno. Quando você pensa, contextualiza o que são os orçamentos da equipe, sabe? O custo atleta para uma equipe, né? Eu competia lá na Cannondale, era eu e mais 2 atletas. Cara, o custo por atleta é muita grana, cara. O que você gasta de operação, de estrutura, de staff, de viagem, de material, cara, para competir no alto nível, assim, é uma conta muito, muito alta, cara. Então, quando você olha as premiações e compara, assim, os investimentos das equipes, chega a ser, pô, beira o ridículo, cara. É muito fora do que é feito de investimento. A grande maioria dos atletas tem mais recursos de bonificação do que de premiação, de fato, né? Então, às vezes, para um atleta, ele ganha mais de bonificação de um patrocinador do que numa vitória da Copa do Mundo, por exemplo, do que o próprio prêmio da Copa do Mundo. Avança, e outra coisa que você entrou agora tocou ali no assunto, a questão de equipamento. Você, pelo pouco que eu te conheço, assim, você era um cara super minucioso a respeito do seu equipamento, tal, ficava testando, fazia temporadas só para testar o equipamento, tal. E quão isso é importante no cenário do mountain bike? Ter o equipamento afinado em cima. Pô, Fábio, acho que isso é uma das coisas assim mais cruciais, sabe, no mountain bike, porque você se desenvolver não adianta muito se você não conseguir passar isso através do teu equipamento, né? Então, no fim das contas, a velocidade ela tem um meio aí, né, que é a bicicleta, e você precisa ter uma eficiência de conexão, de funcionalidade com o teu equipamento, né? A bike sempre vai ser uma extensão do atleta, em todas as modalidades do ciclismo, assim como o triatlon também. Você Acho que o mountain precisa, bike é melhor em avanço. mas o mountain bike ele é mais, né? Você tem mais variações de setup, de posição, de pressão. Então é uma coisa muito difícil e constante, cara, porque poxa, você faz testes de pneu e tal, de pressão. Aí passa um ano, sai Sim. uma roda que tem um perfil diferente, um pneu com uma borracha diferente, aí muda completamente tudo.
E Sim. aí já a marca que você usava já não é a mais eficiente, aí você precisa avaliar como que você torna o teu equipamento mais eficiente. É uma eterna busca, assim, sabe, de análise, de teste. E é por isso que a gente vê muitos atletas, às vezes, de uma temporada para outra, tendo grandes quedas, assim. E aí, pô, você vê o cara fisicamente, parece que ele tá tão bem quanto. Aí você conversa com o treinador dele e tal, o cara fala, pô, não, os números estão lá, o motor está lá. Mas é justamente essa conexão. Às vezes o cara, se você para de fazer as perguntas certas no momento certo, você fica para trás no mountain bike. Então, o tempo inteiro você precisa se atualizar e às vezes também assumir riscos que é, nem sempre te dão um retorno, sabe? Imediato, assim, pelo menos, né? A gente, pô, ao longo da temporada, eu usava muitas pequenas coisas diferentes, assim, né? Tentava fazer as grandes mudanças sempre na pré-temporada, mas depois, durante a temporada, sempre tinham atualizações, né? Às vezes é um cartucho de suspensão novo. Aí, pô, você fez uma telemetria que acusou alguma coisa diferente. Só que nem sempre, assim, o que que é o ponto no mountain bike? Você pode deixar a tua bike melhor, mas a tua bike melhor te deixou mais rápido. Então, putz, isso é difícil no mountain bike, sabe? Porque a bike, ela ainda precisa do piloto para andar. Então, às vezes Sim. você E é faz difícil testes de ou você medir busca... também, né, Avança? Porque Sim, assim, também. você vai num short track e ficar medindo e tal, mas cada volta é uma volta diferente da outra. Você você não está no velódromo, que É tá diferente, lá né? Exatamente. medindo, conseguindo medir, né? Então é muito difícil, é. É diferente do É. nosso esporte, né? Que você coloca a bike ali, 90K, 180K, 40, que você tá naquela posição no plano, tem uma ou duas subidas. Cara, ali o negócio muda toda hora, né? Cada hora é É. diferente, né? O Não, fit muda deve muito, mudar também, sei lá. só o fator climático, né, já muda absurdamente, assim. Se Sim. o circuito tá mais seco, molhado ou com lama, isso já é uma variação Né? enorme. Se tá mais quente ou mais frio, isso impacta muito no equipamento, né, em como as borrachas, né, principalmente de pneu, elas vão absorver, o quão macias elas vão estar, funcionamento de suspensão, tudo isso tem sempre um impacto enorme, né, cara? É um esporte legal justamente por isso, sabe? Assim, você precisa se manter muito humilde, porque por mais que você tenha muito conhecimento, você precisa continuar buscando mais atualizações, buscar mais informações. Tem sempre alguma coisa nova para você aprender. Eu estava assistindo um vídeo de um alemão que ele monta umas rodas. E aí ele estava falando que você foi o primeiro cara que usou aquele raio que ele é mole, né? Tipo um Aham. gigante, assim. E aí ele falando que o Pitcock usou esse raio, esse mesmo raio na Olimpíada e tal. E ele mencionou você e eu falei, pô, o Avancini sempre foi um cara que sempre prestou muita atenção, né, nesses equipamentos e tal. Isso foi uma coisa assim legal, porque eu fui o primeiro cara que usei, né, no circuito mundial, assim. E aí eu tive um mecânico durante uma temporada, pô, é um cara que eu tenho um bom relacionamento, assim, e, cara, mountain bike é impossível você ter recurso para fazer todos os testes, para você ter todas as informações. É muita coisa de muitas marcas. Então, assim, rola uma boa troca de informações nos bastidores. E um mecânico que eu trabalhei, ele tinha trabalhado com o Pidcock antes, no título olímpico de Tóquio, e ele voltou a trabalhar com o Pidcock. E aí, cara, a gente começou. Sempre tem alguma coisa que, pô, cara, eu vi que você tá usando tal coisa e tal, como é que foi? E aí o cara me dá alguma informação, eu dou uma informação para ele. É uma espécie de troca, assim, de, pô, eu Sim. fiz tal teste e tal, quando você tem um nível de confiança na pessoa, a gente troca esse tipo de informação para ele talvez otimizar o equipamento dele ou otimizar o meu equipamento. E aí acabou que os dois ouros olímpicos foram com os raios, né? Mas é um raio pouco comercial, assim, a forma como você precisa tratar e Uma preparar as montagem, rodas e né? tal. É uma Putz, montagem. é muito trabalho. É muito Sim, trabalho, além de ser muito custoso. É muito trabalho, é uma coisa bem, bem voltada para racing mesmo. E depende muito também do conjunto do aro, né? O que o aro faz para o raio poder funcionar bem também. sim. Assim, eu vejo muitos brasileiros aí, e tal, a galera acabando, por questão financeira,
optando assim, pô, eu tenho um quadro aqui que eu trago da China e tal, e o cara acaba pegando equipamento por não ter muitos patrocinadores e tal, e isso acaba afetando muito o desempenho do atleta, né? Sim, cara. Eu sempre fui da seguinte opinião, cara. Eu sempre preferi ter um equipamento, pô, quando eu estava começando assim na minha carreira, no começo até da categoria Elite, quando eu comecei a competir com a Caloi, eu preferia ter um equipamento de menos risco, mais sólido, mas que eu pudesse me preocupar menos com o contexto. O que é preocupar menos com o contexto? Pô, cara, às vezes eu prefiro ter assim um par de roda reserva simples, né? Eu ter duas rodas mais simples que eu tô competindo, e eu tenho uma roda ali reserva e tal, do que eu me preocupar em ter uma roda super mega top. Mas, cara, se aquela roda ali acontecer alguma coisa, é o fim do mundo para mim, sabe? Esse tipo de tranquilidade em relação ao equipamento, ele impacta muito na hora que você entra na pista, na hora que você bota para acelerar mesmo. Se o equipamento é uma preocupação, se a quebra do equipamento é uma preocupação, isso está te limitando, cara, isso está te atrasando. Então, às vezes, é melhor você ter uma pequena perda de performance inicialmente, mas tirar esse tipo de preocupação da tua cabeça. Legal. Avança, você chegou a correr com aro 26 ou Corri, pô, correu? corri pra Qual foi a caramba, corri pra principal caramba. diferença ao longo da tua carreira que você acha do mountain bike? Foi a introdução do aro 29? Foi a qualidade dos pneus ultimamente? Foi as suspensões, os choques? O que você acha que o mountain Nossa, bike é a maior evolução onde teve? assim, o primeiro mundial que eu competi, eu competi com uma bike de alumínio, aro 26, e os freios eram V-brake, né? E era hardtail, era suspensão só dianteira. Foi uma das últimas bikes, assim, já tinham pouquíssimas bikes de alumínio competindo naquela época, e eu fui, na prova, eu fui a última bike de V-brake no grid, né? Foi quando ali praticamente tudo já era freio a disco hidráulico. É, É, então, assim, pô, mudou, no meu caso, mudou completamente, sabe? Eu peguei a mudança. você pegou um negócio muito. Minha primeira bike foi uma bike de cromo, sem suspensão, aro 26, com freio cantilever. Eu comecei a andar de firma-pé. Então, eu tive um gostinho, assim, dos primórdios, né? Dos dinossauros aí do mountain bike. E acho que hoje, quando você olha as bikes, é completamente diferente. E você vê que a qualidade técnica, né, do que era um bom piloto antigamente, não necessariamente é um bom piloto hoje em dia. A leitura de terreno é completamente outra, o tipo de postura na bike é diferente. Então, não necessariamente um cara que se destacava tecnicamente, sei lá, até 2008, mais ou menos, seria um bom cara tecnicamente hoje em dia, se ele pudesse viajar no tempo, né, na mesma. Mas naquela época, a demanda do percurso era a mesma do percurso de hoje em dia ou não? Não, era menor. Era Porque menor. com o equipamento de antigamente você não conseguiria fazer um salto que você precisa fazer hoje no percurso. Assim, alguns percursos, acho que o melhor exemplo desse é o percurso de 9 meses na Morávia, na República Tcheca, né, onde eu venci a Copa do Mundo. Quando você pega os vídeos ali de 2000 acho que o primeiro ano que teve a Copa do Mundo lá foi em 2011, e é um dos circuitos que menos teve alteração. É muito próximo o layout do circuito de 2011 com o que foi esse ano lá, em 2024. É muito próximo, é muito semelhante. Aí você vê a diferença de velocidade na transposição de alguns obstáculos. Naquela época era mais difícil, assim, você precisava ter mais braços, guiava mais do teu corpo. Hoje o equipamento te oferece mais recursos, só que é uma pilotagem muito mais rápida. Você precisa ter uma leitura de terreno, uma percepção de velocidade muito melhor, né? Muito mais aguçada. Então isso é diferente pra caramba, né? Requer outras. Por isso que eu digo assim, não é que os pilotos de hoje em dia sejam muito mais técnicos, mas são habilidades diferentes, né? E outra coisa, quanto você, no seu treinamento você gastava em parte técnica, seria
a parte de pilotagem e tal, né, na terra mesmo, e a parte de treinamento de endurance, mais na estrada mesmo. Você sempre tinha que estar em contato com a bike, né, com a pilotagem. Mas eu sempre gostei de trabalhar muito assim, mais voltado para a minha parte física, né, de ter uma preparação um pouco mais estruturada. Então, essa era o primordial, essa era a prioridade. E aí, quando eu chegava num nível bom, ao invés de tentar continuar melhorando, 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 eu tentava transferir isso para o específico. E aí eu tentava trazer isso para o cenário mais específico. A preparação no mountain bike ela é tão variável, assim, os circuitos mudam tanto, é tão difícil você ter uma percepção de, pô, estou fazendo um bom esforço, ou um esforço está abaixo ou acima e tal, que, é, que eu acho que a grande dificuldade é você fazer a preparação voltada específica para o cross country desde o começo, né, da sua preparação. Então, eu sempre preferi construir a base primeiro, né, da minha performance, e depois, quando eu estivesse mais próximo ali de um grande objetivo, eu tentava transferir isso para a qualidade mais específica. E aí não é só técnica, mas é saber fazer o esforço pô, usando, né, giros de tronco, posicionamento de olhar, tudo isso onde que você precisa tracionar mais, poxa, algumas musculaturas que impactam na sua respiração, e aí você tem que balancear em como você vai respirar mais alongado ou mais encurtado, dependendo do que a pista está te oferecendo. E aí não é só uma coisa assim, de, pô, meu FTP tá bom pra caramba, minha tolerância à lactato tá boa pra caramba. É eu pegar isso num nível legal e transferir para um contexto mais complexo, né? Eu sempre tentei fazer nessa ordem, assim. O que mais me impressiona no Algumas vezes mountain deu bike certo, outras não. O que mais me impressiona no mountain bike é assim, vocês, cara, são, sei lá, 12 voltas, e assim, vocês conseguirem pilotar as 12 voltas naquele. Porque vocês andam o tempo inteiro ali, muito próximo da frequência máxima, né? Então, vocês conseguirem, ó, na 12ª volta, ainda conseguir pilotar a bike da mesma forma. Muitas vezes a gente tá um pouquinho mais cansado, a gente já não consegue pilotar a bike direito aqui Que é no muito asfalto. pico também, né? Muito pico também, né? Vocês têm uma variação muito grande, né? Tem De muitos esforço. picos e esse ponto da pilotagem é um dos pontos mais cruciais no mountain bike, porque tem a questão de pilotar rápido, mas tem a questão do quanto você está gastando para pilotar rápido, né? Então você não está aplicando, às vezes, em muitos momentos, força nenhuma nos pedais, está 0 watts ali no power meter, mas você está tendo um gasto energético, às vezes, muito considerável. Então, pô, uma média, né, quando você pega lá uma prova de XCO, 80, 90 minutos de duração, 90 minutos de duração. A sua média de batimentos ali, ela vai ser geralmente acima do seu limiar, né? Então, o que demanda do seu corpo é muita coisa. Quando você vai para potência média, ela vai estar bem abaixo do seu limiar, porque tem muitos desses momentos que você está demandando do seu corpo, está demandando muita atenção, está fazendo esforço, está aguentando pancada, sem estar aplicando força necessariamente, né, nos pedais. Então, esse é um ponto extremamente importante, porque você ficar nessa faixa ali de, sei lá, 180 é a tua média, né, fictícia, aí o teu pico é 190, mas em alguns momentos, se você consegue abaixar para 170, ao invés de abaixar até 175, isso às vezes é o que faz a grande diferença para você, né, esse ponto que o Beto falou, de você aplicar um pico novamente. E Entrando aí, nesse assunto, aquele seu primeiro mundial que você ganhou, tem uma subida grande, aí no final da subida você deixa os caras desgarrarem, e aí na descida você vai, encosta nos caras e ataca. Isso aí eu foi tudo, deixo, porra, isso aí foi tudo pensado, você eu, sabe, você sabia eu que deixo é boa. Não, o que foi pensado ali, assim, era uma subida muito longa, muito, muito longa, e o final dela a parte final dela já era bem alta, né? O pico dela era 2.500 metros de altitude, 2.500 alguma coisa, se não me engano. E aí depois era o trecho de descida mais longo. E aí, assim, como era um circuito duro, né? 100 quilômetros com 4.000 de ascensão acumulada,
grande maioria dos atletas largou de bike rasteiro, sem a suspensão traseira. Então, assim, eu carreguei 1 quilo a mais em todas as subidas. Só que nessa subida especificamente, eu treinei muito a descida depois. Então, foi um dia e tal, reconheci o percurso, e aí eu vi, cara, essa descida pode ser um ponto-chave da prova. E aí eu fiquei fazendo lift com o meu treinador na época, e fiquei, pô, subia de carro, descia, subia de carro, descia, subia de carro, descia. Era uma descida de mais ou menos 10 minutos. E aí, assim, eu sabia que, pô, vindo de uma temporada inteira de cross country, é mais exposição, a intensidade, a pilotagem, pancadaria mesmo, assim, você precisando ser rápido. E aí eu projetei assim, cara, cerca de 45 segundos eu vou tirar para qualquer cara descendo aqui. Se for um cara, só um cara mais escalador de endurance, até 1 minuto eu consigo tirar. E depois disso, a prova toda virava ao meu favor, porque era uma parte mais de pancadaria e tal, subidas mais curtas, de 2, 3 minutos, e descidas mais curtas. Então, a parte final, ali, os 30 quilômetros seguintes, eram favoráveis para mim. E aí, no fim das contas, também, pô, era um cara que sprintava bem melhor do que a grande maioria, se não todos. Então, se eu só me mantivesse em contato com os atletas, a vantagem na parte final seria minha. E aí a gente calculei, né, fiz essa projeção do quanto que assim eu tinha que espremer se eu quisesse realmente ganhar, eu tinha que estar dentro daquela janela ali. E Uhum. aí, pô, quando eu virei, acho que a 23 segundos da ponta, né, de dois caras, assim, eu sobrei na parte final, sobrei ainda um pouco longe, e aí sobrei um pouquinho assim, e foi crescendo, 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 muito de, sei lá, a cada 300 metros eu tava perdendo 1 segundo para os caras. Só que eu abri dos outros caras também, né? Do grande grupo. Era um grupo grande. Então, fiquei numa situação boa, assim, né? De ter a pista livre para descer, e com um gap que eu sabia que eu ia tirar. Então, apesar de estar num momento ali, assim, de estar sob pressão, eu ainda estava consciente de, putz, agora eu só preciso não errar, só preciso fazer o que eu sei fazer para tirar a diferença. Show de bola. Mas eu não deixei. Não deixou. Seria melhor ter descido na frente e ter colocado pressão nos caras, como eu fiz outras vezes e tal. Mas não deixei ninguém abrir, não. Pô, assim, agora que você está aposentado, aí mas você não parou, né? Pelo que a gente vê, aí você Não, continua tô firme. treinando. O que Tô que você tem treinando. feito? O que que você tem feito aí? Agora você está com a loja aí também. Conta pra gente como é que tá Falando nisso, eu queria fazer um convite para você fazer a serra aqui de Santos, aqui a Serra Velha. É, Você está fazendo esses desafios das serras. Aqui é uma Pois serra é. legal, viu, Avança? Uma serra Tô bem sabendo. dura, cara. Tô sabendo. Uma Já serra saí, já dura. tá no radar. Não sei. Não sei. vamos É, organizar. A gente Pode ser que organiza com o sim. Tatá. A gente organiza com Pode o ser que sim, Tatá. pode ser que não. Mas É legal. parece que é um lugar bem, bem legal, né? Que vem agitando bastante É. a cena aí local. sim. E, pô, maneiro, acho que tá no radar, tá como uma possibilidade aí para o futuro. Eu vou Tá de sendo moto. legal esse projeto das Eu expedições. vou com vocês de moto. Vocês vão de bike, eu vou de Hã? moto. Vocês vão de bike, eu vou de moto para ir junto. Tá. Mas esse projeto tá sendo legal. Eu continuei treinando, né? Porque é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. E felizmente eu não me aposentei assim por chegar naquele momento que muitos atletas chegam, né? De estafa em relação ao esporte em si, a parte do esforço, de preparação, do estilo de vida. Então, continuo treinando. Óbvio que eu treino de uma forma muito menos estruturada hoje, né? Não é uma coisa muito importante para mim, mas não é minha prioridade diária, né? Uhum. Então, pô, sei lá, hoje eu acordei 3 horas da manhã, eu fui pegar o time que estava voltando do Mundial, o Lan, o mecânico e tal, Renato, para trazer eles de volta para Petrópolis e tal. Aí cheguei em casa, fui trabalhar um pouco, aí vim para a loja, aí saí para treinar. Fiz um treino, voltei. Estou aqui na loja agora, um projeto que, pô, é super, super ambicioso, demanda muito, preciso me dedicar, mas é uma coisa assim que eu sempre faço. Treino com os meninos, né, do time. Então, um atleta me chama na véspera, assim, pô, amanhã eu vou fazer sessão X. Dá para ir? Pô, se eu conseguir encaixar na minha agenda, eu vou para tentar auxiliar, tentar ter uma leitura diferente, alguma coisa do tipo. E aí, pô, às vezes eu tô cansado pra caramba, mas eu não vou falar, pô, hoje eu
hoje é meu dia de recuperação, não tem essa, sabe? Aí, no fim das contas, eu acabo fazendo todos os treinos fortes de todo mundo, né? Eu faço vários treinos fortes dos atletas e acabo me quebrando todo, assim. Mas, enfim, acho que é um momento diferente. Mas eu continuo ativo, assim, continuo... Dá para dizer que eu continuo ciclista. Bem mais amador do que eu já fui, mas continuo ciclista. Não, que Isso aí legal. a gente não perde nunca, né? É, Espero que não. É, show de bola. Dá para ficar aqui umas 4 horas falando. então. Pô, Chama de mas novo, não tem problema. não, Não, pode. vamos marcar outras assim, Vamos cara. marcar Daí a gente outras. entra em outros assuntos. Foi muito bom, cara. Muito bom mesmo. Boa. Obrigado pela oportunidade aí. Obrigado, Berga, por nos conectar. E, porra, só na torcida aqui por você e pela equipe, por todo o esporte que você representa aí. Valeu, gente. Obrigadão pelo papo. Foi bom demais. Espero que vocês tenham curtido aí. Não, foi muito legal. Aguardo novos convites. Não, a gente convida de novo. E vamos ver se a gente consegue organizar essa visita na Serra aí, que acho que é legal você conhecer lá, que é um lugar bem legal. Pô, para a gente é muito legal ter você aqui. Sucesso na loja aí, no novos empreendimentos. Aproveitem e visitem aqui também. Não, vamos marcar um dia de ir para Petrópolis também, porque Petrópolis é bom. Já fui aí algumas vezes, já tem umas coisas boas para fazer aí também. E aí, então, pessoal, agradecer o Avancini, agradecer o Felipe Pergamini e os recados de praxe nossos. Segue a gente lá no YouTube do @Trilado, do Trilados, no Instagram do @Trilados. Manda crítica, sugestão, pauta, pode falar o que vocês querem ouvir. A gente está aqui para fazer um negócio para vocês. A gente se diverte para caramba fazendo, mas no fundo é para a gente poder compartilhar conhecimento aqui com essas pessoas incríveis que a gente consegue trazer aqui. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Valeu, gente. Abraço. Obrigado, Avançar. Valeu mesmo, cara. Vamos marcar outras oportunidades aí, cara. Não, foi. Não, beleza. Precisando, me chama. Agora você tem meu contato aí. Quando a galera esquecer dessa, aí me chama de novo. Top demais. Valeu, irmão. Um abraço. Valeu, abração. Valeu, Beto. Prazer aí.